5, 4, 3, 2, 1. Fala, espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e nesse vídeo aqui eu quero fazer com vocês aqui uma revisão do que rolou na categoria Open do Pittsburgh Pro, dar aquela minha opinião para vocês que não vale de absolutamente merda nenhuma, porque eu não sou árbitro de fisiculturismo, eu não sou atleta, eu não sou coach de fisiculturismo, sou apenas um fã do esporte que gosta de acompanhar e tenho uma opinião que não vale merda nenhuma para poder compartilhar com vocês. Então... engasguei aqui. Se você também tem uma opinião que você quer compartilhar, não guarde só pra você. Deixa aqui nos comentários sua opinião também. E eu já quero começar o vídeo me desculpando com vocês pela qualidade do som, que eu vou ter que mexer em muita coisa aqui pra poder melhorar, porque tem um ruído muito grande no meu computador que tá com problema. Mas eu vou falar num tom um pouquinho mais alto aqui, que eu acho que a gente consegue estar superando esse problema. Bom... o resultado do show vocês já devem ter visto, então nem vou me atentar muito em relação ao resultado. A gente teve o Michael Krizo sendo o campeão da noite, surpreendendo muita gente, inclusive a mim, porque na minha opinião, o Krizo melhorou sim o shape dele, mas eu acho... Bom, o Krizo melhorou sim o shape dele comparado com o New York Pro de uma semana atrás, mas, na minha opinião, o Tony Burton não piorou, ele manteve o mesmo shape dele. Talvez possa ter sido aquela politicagem onde você tem dois shapes muito parecidos, dois atletas no nível muito próximo, onde você fica muito em cima do muro em relação a quem você quer dar a premiação, quem você quer colocar como o vencedor. Então, para você... Então, para você agradar todo mundo, você simplesmente vai lá e fala, pô, semana passada o Tony Burton já tinha vencido um título, vamos dar esse pro Krizo então, todo mundo fica feliz, todo mundo leva um título para casa e todo mundo vai pro Mr. Olympia satisfeito, agrada a todo mundo o melhor dos dois mundos. Pode ser que tenha acontecido isso, porque na minha opinião, eu não acho que é injustificável você falar que o Krizo venceu esse título, mas dá sim para você alegar que o Tony também merecia tanto quanto o Krizo vencer esse título. E bom, vamos dar uma olhada aqui nos confrontos que a gente teve, porque tem bastante coisa interessante pra gente dar uma olhada. Se a gente vê, por exemplo, aqui, ó, os dois principais pousando, deixa eu só diminuir a tela pra vocês verem um pouquinho melhor. Ó, temos aqui os dois posando, a gente pode observar como é realmente muito próximo. O Krizo, ele melhorou muito o glúteo dele do ano passado para esse. Tipo assim, ele tinha um glúteo que era inexistente. Hoje ele tem 10, 15% de glúteo, mas olha como o condicionamento dele melhorou. Ele tá com muito mais estriamento, com muito mais corte. As costas dele também, na minha opinião, veio um pouco mais seca. Ele melhorou em condicionamento e também um pouco nos ajustes de poses comparado com o New York Pro. E eu acho que isso foi favorável o suficiente para os árbitros olharem e falar, beleza, agora é justificável a gente dar o título pro Krizo. E eu não tô falando isso querendo tirar mérito do cara, tá? Como eu falei pra vocês, eu acho que é justo ele ter vencido. Ele é um cara muito impressionante. Não tem a linha mais bonita do mundo, mas tem muita massa muscular. É um cara com shape muito bom e principalmente de frente, na minha opinião, ele tem um shape que é muito impressionante. O que ele deve é muito aqui na questão de posterior de coxa e glúteo, que realmente ele fica muito atrás, e também na parte baixa aqui das costas, né? A parte baixa das costas ele acaba devendo um pouco. Mesmo assim, é um cara com shape muito bom e é um cara com, pô, muito mérito aí que com certeza merece estar no Mr. Olympia. Então, vendo aqui a comparação dos dois, é o que eu falei pra vocês. Eu acho que o Tony veio com o shape muito parecido com o que ele apresentou no Nova York e o Krizo acabou apresentando uma evolução interessante. Bom, e foi um duelo tão justo, tão parelho do Tony Burton contra o Michael Krizo, que se a gente for ver o scorecard que mostra a pontuação, a gente vê que o Krizo ele ficou em 6º lugar, tanto no pré-judging quanto nas finais, então ele não foi um primeiro lugar de forma unânime. Isso mostra que teve pelo menos um árbitro que considerou que ele merecia ter ficado em 2º lugar, e o Tony Burton teve pelo menos um árbitro que considerou que ele merecia ficar em 1º lugar. Por isso que o Tony, ao invés dele fazer 10 pontos no pré-judging e nas finais, que seria um 2º lugar de forma unânime, ele ficou com 9 pontos, e o Krizo, ao invés de fazer 5, ficou com 6,
tanto no pré-judging quanto nas finais. O Brandon Curry, se ele tivesse ficado com 15 pontos no judging e nas finais, seria um terceiro lugar de forma unânime, coisa que não aconteceu. Ele ficou com 17 e com 16. Então teve no pré-judging pelo menos 2 árbitros que considerou que ele deveria ficar uma posição atrás, e nas finais teve pelo menos um árbitro que considerou que ao invés de quinto, ele deveria ter ficado, ao invés de terceiro, perdão, ele deveria ter ficado em quarto lugar. O Sassan, a mesma coisa, também não foi um quarto lugar de forma unânime, senão ele ficava com 20 pontos e... com 20 pontos no pré-judging e 20 pontos nas finais. Vocês veem que o Sassan, por exemplo, no acumulado, que ele ficou com uma diferença de ponto muito grande em relação ao quinto, que foi o Blessing. O Blessing é a mesma coisa, o Brandão, a mesma coisa. O Brandão, a gente vê que ele ficou em sexto lugar com 28 pontos, e para ele poder ficar com o sexto lugar de forma unânime, teria que ser aí 30 pontos e 30 pontos aqui nas finais. Como ele ficou com essa pontuação somada de 57, ele acabou ficando para trás. Então, assim, isso mostra como foi um duelo onde teve, primeiro, uma alternância entre judging e finais. A gente vê que do terceiro para baixo, todo mundo mudou as pontuações. Teve gente que piorou, teve gente que melhorou. Então isso mostra como foi um duelo muito acirrado e que teve mudanças significativas do pré-judging para as finais. O rejulgamento é importante na Open porque são notas individuais. Você considera a nota do pré-judging, você considera as notas dos finais e faz uma soma daquilo ali. São 2 campeonatos diferentes. Você tem que vir muito bem no pré-judge, e se você puder melhorar nas finais, você tem que vir para poder garantir que você vai manter a sua colocação que você conquistou no pré-judge. Então, sobre o Rafael Brandão, né, que é o importante da gente falar. Vamos dar uma olhada primeiro aqui. O Krizo, rapidamente, como ele veio realmente muito bom, é um shape muito, muito volumoso, não tem aquela linha agradável que você fala assim, nossa, que shape impressionante. Mas algumas poses dele são muito dominantes, como esse mais musculoso, o duplo de frente dele é muito bom. Tirando que ele não tem aquela cintura amarrada, é muito bom por volume, que você dá uma olhada. Então, assim, as pernas são muito cortadas, a perna é muito boa. Essa pose aqui, ele consegue fazer ela de uma forma que ele fica muito largo, ele fica realmente muito impressionante. Então, assim, é um shape muito completo, um shape muito bom. O Tonio, para a gente dar uma olhada também aqui em imagens de melhor resolução, no canal do Gilco Productions, então aqui imagem gravada em 4K, pra gente ver como o shape dele é um shape realmente muito bom. Eu acho que talvez as pernas dele tá cortando um pouquinho menos comparado com o New York, tá? Se for apontar só uma coisa que eu percebo aqui de diferente, talvez seja isso, que as pernas estão cortando um pouquinho menos. Aí talvez pode ser uma questão de ele tá talvez um pouco menos seco, ou talvez ele não tá contraindo tanto quanto deveria para poder mostrar as pernas. E aqui a gente tem o Brandão, que ele fez uma declaração falando que depois desse top 6 no Pittsburgh, ele precisa dar uma pausa, e ele manda aqui, né? Neste momento, eu preciso de uma pausa para voltar ao meu nível em que eu estava e ir além. Eu poderia continuar competindo e conquistando a vaga, como eu fiz nos últimos anos, mas não quero subir novamente ao palco sem apresentar um físico com evolução que eu sei que posso mostrar. Por isso, vou fazer uma pausa para realizar um off-season bem feito e depois voltar ao jogo com um conjunto novo e maior. Então, assim, na minha opinião, o Rafael Brandão, ele é indiscutivelmente o maior atleta de bodybuilding que a gente tem no Brasil, da categoria Open na história do Brasil. É um cara que já conquistou um 7º lugar no Mr. Olympia, é um cara muito importante para nossa história, perdão, 8º, né, que foi a melhor colocação dele. É um cara muito importante para nossa história, é um cara que eu gosto de acompanhar, é um cara que ele é um exemplo, porque ele foi lá para os Estados Unidos sem falar inglês, coisa nenhuma, mas rapidamente aprendeu porque ele viu que era importante. É um cara que ele já participou de podcast do Jay Cutler, do Dennis James, é um cara que ele sabe falar muito bem, sabe se posicionar muito bem, é um exemplo de profissional. Então, assim, eu torço muito pelo sucesso do Brandão, eu fico feliz que ele vai fazer essa pausa aí, e eu acho que essa pausa vai ser muito importante para ele entender muito mais da dinâmica também de trabalho com o novo coach, e eu só torço pelo sucesso dele, que eu tenho certeza que ele vai vir muito melhor no ano que vem. Então eu fico ansioso para ver o próximo show do Rafael Brandão, e agora a gente tem que apoiar o cara, né? Nós brasileiros, a gente tem uma tendência que eu já comentei várias vezes com vocês aqui, e eu me incluo nisso, que a gente não gosta de torcer por atleta, a gente gosta de torcer por campeão. Então a gente gosta de acompanhar um cara quando ele tá ali no limiar, no limite para ser campeão de algo grande. Então você não gosta de acompanhar, por exemplo,
Pegando o exemplo, pô, que vem na minha cabeça aqui, o João Fonseca. O João Fonseca, ele é uma revelação do tênis brasileiro, só que ele agora tá começando a sua carreira. Você não vê falar tanto do João Fonseca, você não vê o pessoal comentando numa mesa de bar. Tudo bem que o tênis não é um esporte tão grande aqui no Brasil, né? Mas você não vê o pessoal comentando e acompanhando tanto o João Fonseca. Só que, se acontecer do João Fonseca, eu torço por isso, começar a participar e ganhar campeonatos grandes, participar de um Roland Garros, participar de um Wimbledon, participar desse tipo de campeonato e vencer, todo mundo vai começar a falar do cara, todo mundo vai começar a acompanhar o cara, porque o brasileiro, ele tem essa cultura. O brasileiro, ele gosta de acompanhar campeão. Então, todo atleta brasileiro, quando ele começa a ganhar uma representatividade de mídia, ele automaticamente ele tem a obrigação de ser campeão. Ele não pode ser segundo lugar, ele não pode ser terceiro, não importa a dificuldade ou o tamanho da competição que ele está participando, o brasileiro exige que ele seja campeão, porque a gente está acostumado com a cultura do futebol. E no futebol, durante muito tempo, foi isso. Hoje a realidade do futebol é outra. Então eu acho que a gente, como brasileiro, tem que tomar cuidado e entender que cada esporte tem um grau de evolução, uma dificuldade. Tem esportes que são mais rápidos para você ver um resultado, tem esportes que são mais lentos. O bodybuilding, ele não é uma corrida de 100 metros, o bodybuilding, ele é uma maratona. Então, na minha opinião, a gente tem que entender, ser paciente e compreender que vão ter reveses na carreira de um bodybuilder, isso é normal. Olha o que aconteceu com o Ramon. O Ramon foi no Mr. Olímpia, começou a suar uma cachoeira em cima do palco, ficou em quarto lugar, todo mundo detonou o cara, Passou um ano, o cara virou Mr. Olímpia. Então é normal acontecer oscilações. O que a gente tem que entender como brasileiro é que cada esporte vai ter uma maneira diferente de se acompanhar e de se analisar um progresso. Então é importante entender que, por exemplo, o bodybuilding, ele é um esporte no qual não importa o show que você vença. Se você não ganha o Mr. Olímpia, você não é o melhor do mundo. É diferente do futebol. Você pode ter no futebol um atleta que ele não venceu a Copa do Mundo, mas ele pode ser considerado o melhor do mundo e ganhar a bola de ouro, mesmo sem ter vencido um campeonato tão importante. O bodybuilding não é isso. Não tem como você falar que um cara que venceu o Chicago Pro é melhor do mundo se ele ficou em quinto lugar no Mr. Olímpia. Então, cada esporte vai ter a sua dinâmica, cada esporte é de uma maneira diferente. Então, por isso que eu quero passar esse recado para vocês aqui e eu me coloco nessa posição também de me reeducar para entender que o bodybuilding não é futebol, entender que cada caminho é diferente. Por isso que eu quero que vocês também, nesse momento, se você é fã do Brandão, apoie o cara, pô, porque é o que eu vou estar fazendo, eu vou estar apoiando o cara, vou continuar consumindo o conteúdo dele, que é um conteúdo muito bom, lá ele, conteúdo que ele grava lá na academia. Então assim, se você apoia o cara, eu acho que é isso que a gente pode estar fazendo, beleza? Depois desse desabafo, vou encerrar esse vídeo por aqui. Quero agradecer do fundo do coração a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Caso não seja inscrito, deixar o seu like também para poder apoiar esse projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que viu até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.